Com toda a tecnologia que a humanidade alcançou, a vida está se prolongando cada vez mais. Porém, se não cuidar do nosso interno, não conseguiremos viver com saúde, viver bem. O caminho da longevidade passa pela questão da emoção. Muitas doenças estão se manifestando no corpo físico que são novidades para a ciência médica. Por quê? Porque está surgindo doenças da alma, está surgindo doenças da emoção. Tanto que a ciência médica detecta as dores psicossomáticas, que são ligadas ao estado emocional do ser. Será que você já passou por uma destas dores? Você já enfrentou dores íntimas, internas, que não há medicamento que amenize essa dor? Bom, nós vamos abordar esse tema hoje. Perdoar é uma questão de saúde, o caminho da longevidade. Fica aqui conosco, vai? Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu tenho um convite a te fazer. O convite é para que reflitamos sobre o perdão. O que é o perdão para você? O perdão é uma questão de saúde. Quem quer ter saúde não pode guardar rancores. O perdão é uma libertação que o próprio ser precisa dar a si mesmo. Você quer se libertar de dores que você não sabe a origem delas? Eu digo, muitas destas, elas estão ligadas às suas mágoas. Sabe, a espiritualidade já nos alerta que o aumento do Alzheimer, ele está cada vez mais. Por quê? Porque este problema está ligado aos sentimentos não expressados que o espírito deseja esquecer. Ele deseja esquecer. Ele não quer lembrar de todas as mágoas que foram acumulando-se no decorrer da vida dele. O desejo é se libertar destas mágoas. E aí gera este empecilho nas lembranças. Olha como todas as reações emocionais abalam a nossa estrutura física, não é? No decorrer de uma vida inteira, a pessoa sempre guardando aquelas mágoas, chega lá adiante, gera esse empecilho na memória. Então, meu irmão, minha irmã, para que tenhamos longevidade na vida com qualidade, é necessário trabalhar o nosso estado emocional. Não guarde mágoa, não guarde raiva de ninguém. O perdão é uma libertação que você se dá. Não guarde, mas Júlio, fácil é falar. Claro, eu sei que não é fácil, mas o exercício te leva ao alcance deste perdão. Perdoe, não adianta. Olha, para mim, fora muito mais, vou dizer fácil, que não é a palavra, mas para mim foi muito útil entender que uma pessoa que me faz mal, seja o pior mal que ela possa acometer em mim, ela vai ter que responder por aquele mal. Não sou eu que irei rebater o mal com o mal. Eu prudentemente vou evitar que ela repita esse mal em mim, mas não vou ficar fermentando o mal que ela me fez, porque aprendi na prática da vida de que não vai adiantar eu ficar remoendo o mal, e sim perdoar, pois a vejo como um ser em evolução, com suas falhas, com seus defeitos e com a sua luta para se superar, como eu assim também sou.
Eu falho muito, claro. Não tenho consciência de que eu falho e preciso me corrigir. E eu posso falhar ao ponto de magoar alguém? Claro. Mas eu quero ver os meus erros para poder corrigi-los e não errar mais. Então, da mesma forma que eu desejo o perdão pelas falhas que eu cometo, eu procuro perdoar. Poxa, isso é um ensinamento do Cristo. Ele diz, perdoai. Ele diz, na prece do Pai Nosso, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, o próprio Cristo nos dá a direção, nos dá as diretrizes para que a gente possa se livrar de doenças mesmo, viu? Olha, este novo ciclo que se iniciou, nós estamos no começo do ano, pede mais maturidade emocional e responsabilidade com a própria história de vida. Você tem que ser mais maduro e mais responsável com a sua história. O tempo agora é de concluir, finalizar e libertar-se de tudo que adoece a alma. Por isso, nós convidamos a você a este momento de reflexão. A espiritualidade nos convida a mais clareza nos sentimentos, mais verdade nas ações. Viver com mais qualidade é o que é convidado, é o que a espiritualidade nos convida. Então, meu irmão, minha irmã, aqui nós estamos. Você deseja aprender? Eu desejo. Hoje nós vamos ouvir o mundo espiritual, que vai falar sobre esse tema, ou esses temas. Para mim são dois. Perdoar é uma questão de saúde, o caminho da longevidade. Então, antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos nos comunicar com Deus, consciente de que essa comunicação ela é de duas vias. O que emanamos de sentimento por intermédio dos pensamentos que exalamos e das palavras que pronunciamos, imediatamente sentimos o retorno em nós. E o que nós pedimos, Senhor, é que não nos falte a paz, a sabedoria, a força. Desejamos olhar este mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, queremos cada vez mais a paciência, a compreensão, a prudência. Desejamos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, os nossos irmãos, como o Senhor nos vês a todos. E assim, não enxergar senão o bem que há em cada um deles. Pedimos que feche os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarde a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, da tua beleza, para que no decurso deste dia que amanhece, nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Como eu disse,
Uma prece é uma via de duas mãos, ok? Ela vai e ela volta. Quando você verdadeiramente expressa, você sente imediatamente o resultado em você, porque é como você ligar o seu aparelho de celular na tomada. Imediatamente aquela energia o alimenta. Isto é uma prece. Uma prece verdadeira é você se ligar a essa corrente infinita de amor chamada Deus. É assim que nós vemos a ação de orar. Agradeço por você sempre estar conosco, agradeço mesmo. Agradeço pela sua disponibilidade de aprender conosco. Esse é o desejo, aprender, compartilhar o que sabe e aprender o que precisa saber. Então vamos humildemente ouvir uma mensagem que vem do mundo espiritual. Este ano que iniciou, cheio de desejos, metas, exigirá de cada um ponto de equilíbrio melhor. Exigirá de cada um a sua sensibilidade, a sua intuição. Pois os fatos, as conclusões, as dificuldades que já aqui foram alertadas, serão para que vocês terminem aquilo que vocês já começaram há muito tempo, para que vocês concluam e finalizem questões, problemas e até mesmo se curem definitivamente daquilo que já vem lhe atormentando há anos. Dentro desta energia da conclusão, vocês têm que se colocar nas questões espirituais. A exigência dos planos maiores é que vocês sejam mais longevos, que vocês vivam anos com saúde, sem tantas preocupações em se libertar e se curar. Esses novos tempos vão mostrar a vocês que, inicialmente, quando vocês são crianças, vocês já começam a guardar sentimentos ruins, pois às vezes as dificuldades, os abandonos, até mesmo as violências que vocês sofrem, geram estas mágoas, geram estes pontos negativos, geram essas toxinas espirituais, as quais vocês precisam se libertar quando vão se tornando adultos mais conscientes. Existe um prazo de estada, um prazo encarnatório em que a idade em que você se encontra, vocês têm que ter a necessidade, a sabedoria e conseguir a aprender a perdoar e a se livrar das energias da mágoa. Pois em toda a humanidade, o que mais deixa vocês doentes é esse sentimento de mágoa. Toda essa energia pode ser descartada à medida que vocês entendem e aceitam aquilo que sofrem. A ignorância do outro não é sua. Se você sofreu uma violência, uma traição,
A ignorância do outro não é sua, pois o universo cuida, pois ele tem leis como a ação e a reação. Não guarde esses momentos tristes, não guarde as decepções, as ruínas, as raivas, pois elas vão adoecer você. Elas vão te trazer essas toxinas espirituais e vão alterar suas células. É por isso que muitos, totalmente deturpados pelos sentimentos de não conseguir perdoar, acabam adoecendo quando vão ficando mais velhos. Se livrem dessas formas magnéticas de se sentir. O amor é uma prerrogativa que, se você entender essa energia, você consegue perdoar. Você consegue entender que aquilo que o outro faz para você não é exatamente este o sentido, e sim uma forma de você aprender a entender com misericórdia a ignorância alheia. Obrigado de coração, obrigado por compartilhar o conhecimento e nos despertar esta necessidade, porque é uma necessidade. Perdoar é uma necessidade do ser. Gente, vivemos em um mundo de provas e expiações. Esperar deste mundo, veja bem, esperar desse mundo perfeição é se iludir. Literalmente é se iludir. Não há perfeição. Todos que reencarnam, desejam o quê? Melhorar a si mesmo. A reencarnação é a possibilidade que o espírito tem de se melhorar, de se corrigir. Esta é a proposta da vida no mundo carnal. O mundo carnal dá a nós um momento de esquecer o mal que fizeram a nós e o mal que nós fizemos ao outro, podendo compartilhar a nossa vida, mostrando que temos qualidades, não apenas temos falhas, mas também qualidades. E essa interação na vida é que faz com que o espírito possa evoluir. Sabe, esta vivência, estas relações humanas é que dá ao espírito condição de melhora. Por isso, muitos, mas muitos mesmos, vivem em uma família cheia de atritos. Vivem com pessoas que são irmãos sanguíneos, são parentes sanguíneos, mas não têm nenhum tipo de sentimento. Poxa, por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Me diz. Você quer saber? A espiritualidade nos conta. Porque ali é resgate de almas que em muitas encarnações anteriores geravam atrito, tinham atritos uma com as outras. E elas, na consciência do espírito, não suplica a oportunidade de se unir, de estar mais próximo para aprender a perdoar e alcançar o perdão daquele a qual fez o mal. E a reencarnação possibilita isso ao espírito, ou aos espíritos. Por isso a importância de relacionar-se. A relação humana, ela é muito importante. Eu não gosto daquela pessoa, vou me afastar. Eu vou dizer uma coisa, mas bem clara a todos. Quanto mais você se afasta daqueles que você alega não gostar, mais futuramente você desejará se aproximar dele ou dela. Porque é uma necessidade do espírito alcançar o perdão e dar o perdão. Todo sentimento contrário ao amor
impede o espírito de progredir. E a mágoa, o rancor, é esta âncora que impede você de evoluir. Então, o espírito tem essa consciência e no mundo da verdade, ele clama uma oportunidade de relacionar-se com aquele ser que tem mágoa ou que magoou, para poder se corrigir. Por isso, o tema de hoje é tão importante. É preciso, sim, é preciso perdoar. Perdoar é uma questão de saúde espiritual. Se quer ser saudável espiritualmente, não guarde mágoa. Você quer reconhecer um espírito doente? É aquele que está sempre magoado com os outros. É aquele que pisou no calo dele, pronto, é suficiente para ele alimentar uma mágoa, uma tristeza. É a demonstração de que este espírito, ele precisa de socorro e a vida o possibilitará esse socorro. Bem, se você se sentiu afinado com o que falamos, é porque a espiritualidade está atuando para você se corrigir deste mal, você vencer este mal, pode ter certeza. Eu dedico a você a leitura do livro Citações Luminosas. Hoje é dia 27, e no dia 28, perdão. Hoje é dia 28 e a mensagem de hoje vem do espírito Dom Carlos Ramírez e diz o seguinte: a fé é a luz do conhecimento para ponderar as escolhas da sua vida. Tá aí. Então use a fé para que você saiba ponderar as coisas em sua vida e não tenha essa impulsividade de reagir ao mal que alguém faça a você. Pondere, reflita, medite, ore, mas não deixe que a mágoa faça você agir com a mesma moeda ou com o mesmo mal que fizeram a você. Bom, Livro dos Espíritos. Olha, só tenho a agradecer. O tema de hoje eu só tenho a agradecer, como sempre, não é? Livro dos Espíritos, questão 96, continuando as perguntas, Allan Kardec interroga o mundo espiritual. São iguais os espíritos ou há entre eles alguma hierarquia? São de ordens diferentes, conforme o grau de perfeição a que tenham chegado. Aí a hierarquia se faz por esta busca de conhecimento. E olha, no mundo espiritual, a hierarquia não significa você ser maior do que o outro. Significa que você tem conhecimento maior, claro, e quanto mais conhecimento você tem, maior é a sua responsabilidade por quem não tem. Isto é a lei do amor. Quem tem conhecimento responde ou é responsável por compartilhar esse conhecimento com aqueles que não têm. Isso é a lei do amor. Lei essa que quando o ser humano entender e aplicar na vida, a vida dele torna-se muito melhor. Se eu tenho, eu compartilho com quem não tem e eu me transformo, eu me capacito a ter mais. Isso é a lei de Deus, uma lei que não muda para agradar ou desagradar, mas é uma lei perfeita que possibilita você de prosperar. Então, meu irmão, quando uma casa como essa te convida a fazer caridade, a ajudar o próximo, ela está, sim, te dando oportunidade de você compartilhar o seu bem para ampliar esse bem
em sua existência, meu irmão. Pode ter certeza disso. Não há outro caminho para ficar bem senão fazendo o bem. Não há outro caminho para ser feliz senão proporcionar felicidade. O Cristo, em sua infinita sabedoria, diz: faça o próximo que queres para você. Então, se queres um sorriso, sorria. Se queres ser feliz, proporcione felicidade. Se queres saúde, trabalhe para que quem está do teu lado seja saudável. Se queres prosperidade, crie prosperidade às pessoas que te cercam. É a lei de Deus e não vai mudar. Não vai. Prestemos atenção ao testemunho dessa irmã carioca, Daniela Maria, que esteve conosco ali neste final de semana e deixou aí o seu testemunho de vida. Eu comecei a entrar em depressão, eu sentia que eu percebia. Eles têm me ajudado demais, a espiritualidade não tem me faltado nada. É impressionante como as coisas vêm. Conheci a casa depois da pandemia, tem uns 3 anos mais ou menos. E eu cuidava da minha mãe já há 6 anos, fiz 6 anos e meio. E por 3 anos eu fiquei sozinha, só com ela, tudo muito pesado. E eu comecei, inclusive, a entrar em depressão. Já conheci a casa. E aí eu comecei a pedir, eu não tinha dinheiro para fazer o tratamento, eu não tinha como sair de casa. E eu comecei a fazer na hora da Ave Maria, de meio-dia, a pedir a Nossa Senhora que ela me ajudasse, me tirasse daquela depressão. E ela me tirou, e teve um dia que eu fui estava num evento e eu escrevendo umas coisas, simplesmente aquilo foi tudo embora. E quando ela se foi agora em novembro, eu fiquei numa situação muito difícil porque eu não tinha como trabalhar, então não tinha trabalho, não tinha emprego. E quando ela se foi, a renda se foi. E eu num atendimento aqui, que além de receber todo o amor, todo o carinho, eles sabem o que a gente precisa. Só a gente fazer direitinho o que eles falam, é só a gente seguir, é só a gente confiar, acreditar, fazer tudo o que eles falam, fazer evangelho no lar. Gente, confia que vai dar certo, porque eu sou a prova. Eu estou aqui batalhando para conseguir me sustentar, mas as coisas vão acontecendo e vão vindo. Essa casa é maravilhosa, os espíritos de luz estão sempre com a gente. Abençoo essa casa todos os dias. Todos os dias quando eu oro pela casa e por todos os trabalhadores da casa, enfim. Então, só confiem nos espíritos e façam o que eles querem. Você vai ter tudo que você precisa. Às vezes nem sempre o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Obrigado, minha irmã. Obrigado de coração. Obrigado mesmo. Olha, antes de encerrar, eu quero te fazer um convite para esse final de semana estar conosco na reunião de Bezerra de Menezes. O nosso amigo, o nosso irmão, o líder espiritual material desta casa, Gilberto Rissato, que é o fundador da casa, o presidente da casa, ele nos informou que a espiritualidade ela está preparando algo de muito importante para a vida de todos nós encarnados. A ele não foi dado o que vai acontecer, mas que há uma ação espiritual poderosíssima neste final de semana, haverá uma ação forte, importante neste final de semana em todos os pontos de luz que se abriram para esse trabalho que Bezerra de Menezes ele encabeça. Aqui, olha só, aqui em São Paulo, em Maringá, em Ribeirão Preto, em Curitiba, Canoas, Belo Horizonte. Será que eu estou esquecendo de algum lugar? Me perdoa se eu estou esquecendo, mas esses lugares terão atendimento com os espíritos da corrente de Bezerra de Menezes. É um trabalho único, mesmo estando ali um cigano, como o caso de Ribeirão e de Curitiba, onde o Juan Domingues estará ali fazendo um trabalho de magnetização do dinheiro. Ali é a corrente de Bezerra de Menezes que estará presente. Então vamos ouvir um convite, presta atenção.
Maria Santíssima abre as portas para você passar num atendimento espiritual aqui na Casa de Maria. Um atendimento que acontece no dia 31, último dia deste mês de janeiro, em Curitiba. Você quer ser atendido espiritualmente? Você quer passar em uma consulta pessoal, não para ajudar apenas naquilo que hoje está a te prejudicar, mas para te ampliar a vida num todo? Inclusive, neste dia teremos um atendimento com o cigano espiritual, onde haverá uma energização do dinheiro, um recurso financeiro para a sua vida poder fluir, para que você cumpra com as suas obrigações na área financeira. Eu te convido, nesse dia 31, aqui em Curitiba. Esteja conosco. Tá aí, o convite foi feito para você ali de Curitiba. Você pode estar presente nesse trabalho, como também em Belo Horizonte, como também em Maringá, como eu disse, Ribeirão Preto, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. A casa, ela procura disponibilizar esse trabalho ao máximo de pessoas possíveis. A gente convida você a se sentir parte desse trabalho. Quando você ajuda esta casa, você está ajudando a todas estas pessoas que se beneficiam do trabalho que essa casa faz. Então você está proporcionando o bem. Naturalmente, o bem retorna a quem o faz. Por isso eu te convido, ajude esta casa. Ela precisa sim, ela está na matéria. É uma casa espiritual que atua no mundo material. Então ela precisa de recursos materiais para continuar esse trabalho de acolhimento de almas. Nos ajude. Se você puder dar um like, é uma ajuda. Se você compartilhar esse vídeo, é uma ajuda. Se você escrever aqui o seu depoimento, também ajuda. Se você ajudar aí com 2, 3, 4, 5, 10 reais, essa mensagem, se você ajudar aqui no canal, dando ali, ó, tem aqui um íconezinho dizendo gostei. Ali você ajudando, você proporciona que o canal ele distribua mais essa mensagem às pessoas. Então nós convidamos a você, ajude, faça parte, não fique à parte. Muito obrigado pela sua presença, ó, de coração, mas de coração mesmo. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.